Olá! Agora nessa aula nós vamos tratar, aqui no módulo 5, aplicação do método do raciocínio terapêutico avançado na antibiótico terapia. A gente vai começar fazendo um apanhado geral, uma visão geral dos antibacterianos, tá? Então nós vamos falar de uma forma geral sobre os antibacterianos e depois, nas próximas aulas, entrar em cada grupo e na sua farmacologia de uma forma mais específica. Vocês vão perceber que no decorrer das aulas eu gosto de ir aplicando a teoria com coisas mais práticas, para a gente perceber como é mais efetivo aprender sem decorar, mas pensando em cima do assunto. Ou seja, criando o raciocínio, tá? Então, assim a gente não esquece mais. Bom, para começar, a gente vai trazer um pouquinho de definição, porque quando a gente usa o termo, existem vários termos, né, que a gente pode usar em relação aos antibacterianos, mas existe um termo que ele é amplo, ele é geral, quando a gente trata desses micro-organismos, né, que nos contaminam. Então, o termo mais geral é antimicrobiano, tá? Então, quando a gente quer se referir de maneira geral, a gente usa o termo antimicrobiano. Então, antimicrobianos, eles se classificam em antibacterianos, antifúngicos, antiprotozoários, antieumínticos e antivirais. Então, os antibacterianos, né, que são aqueles fármacos que atuam contra bactérias, nós já vamos ver as duas divisões aqui. Antifúngicos, aqueles que atuam contra as micoses, né, os fungos. Antiprotozoários, aqueles que atuam contra os protozoários, que são diferentes de eumínticos, né? Então, aqui por isso que tem essa diferenciação, os antieumínticos é um outro grupo, e os antivirais, aqueles que atuam contra os vírus. E aí, por exemplo, dentro dos antibacterianos, o que que nós temos? Antibióticos, que são sintetizados a partir de fungos, ou seja, sintetizados de forma natural, e os quimioterápicos, que são produzidos em laboratório. Essa é a diferença. Mas os mais comuns que nós temos hoje na prática clínica são antibióticos, porque a maioria deles vem sintetizado de forma natural a partir de fungo. É claro que hoje em dia não são mais naturais, né, porque já são manipulados quimicamente de forma semissintética, mas foram originados, né, digamos, igual a penicilina, vem do fungo Penicillium notatum, e assim com diversos outros antibióticos. E os antibióticos são sintetizados por alguns micro-organismos para se defender dos outros, né? Sendo caracteristicamente muito tóxicos para a célula bacteriana. Então, antibiótico é tóxico para a célula bacteriana e, em geral, pouco tóxico para o ser humano. E como eu já disse, né, a denominação então de antibiótico prevalece, tá? Enquanto que os quimioterápicos, que são aqueles sintetizados em laboratório, que não vêm, por exemplo, de origens naturais, né, vêm de origem sintética já, existem alguns poucos grupos, né, de antibacterianos que são quimioterápicos, mas a gente já vai chegar e vai abordar todos eles, tá? Mas a grande maioria são dos antibióticos. Nós vamos inicialmente entender os princípios do tratamento com antimicrobianos, ou eu acabei colocando aqui de forma mais específica, né, os antibacterianos. E essa figura aqui, ela mostra o seguinte: quando as bactérias ultrapassam as barreiras cutâneas ou mucosas, elas penetram em tecidos corporais, correto? E aí sim a gente está diante de uma infecção bacteriana. Então, para haver uma infecção bacteriana, ou a bactéria cresceu muito exacerbadamente dentro de uma região do corpo, ela pode até ser da microbiota normal e de repente ter perdido a homeostase e crescido, né, se proliferado de maneira, digamos assim, descontrolada, ou ela pode ser uma bactéria exógena que contaminou, infectou algum campo, algum local do organismo. Bem, então, aqui nós temos, digamos, o exemplo que vem de fora, né? Invasão de bactérias e uma infecção. E nós temos as nossas defesas imunológicas. Muitas vezes o nosso corpo consegue eliminar essas bactérias fazendo uma resposta imune, mas nem sempre nós estamos com a resposta imune totalmente funcionante, não é mesmo? Eu não estou falando nem de pessoas imunossuprimidas ou que tenham alguma doença autoimune. Estou me referindo a indivíduos sem doença imunológica ou autoimune e mesmo assim, a imunidade não está sempre pronta. É só a gente pensar quantos de nós têm episódios virais e bacterianos durante um ano. Se resfriados, gripes, infecções bacterianas,
significa que a imunidade não está 100% funcionante naquela ocasião. Se estivesse, nós conseguiríamos armar uma defesa efetiva na maioria dos ataques de micro-organismos. Bom, mas voltando aqui para a figura, então, nós temos o seguinte: quando não conseguimos eliminar as bactérias, o que acontece? Elas entram nas nossas células, né, e fazem uma infecção. Elas entram no nosso corpo, né, nem todas são intracelulares, mas elas entram, penetram no nosso corpo pelas barreiras e fazem uma infecção. Nós sabemos que algumas bactérias desenvolveram estratégias mais sofisticadas. Embora sejam captadas pelas células do hospedeiro pela fagocitose regular, essas bactérias são capazes de impedir a fusão do fagossomo com o lisossomo, o que faria a lise da bactéria, e dessa forma conseguem sobreviver e se multiplicar. Então, aí as bactérias, elas ficam dentro das células, existem algumas que são intracelulares, né? Que ficam dentro de vacúolos, ficam protegidas por membranas. E esses vacúolos são permeáveis a nutrientes como aminoácidos e açúcares, que é o que elas consomem, né? Assim, elas conseguem crescer, se multiplicar até que essa célula morra, lise, né? E libere os patógenos que infectam novas células do hospedeiro. E essa estratégia aqui que eu estou pontuando nesse slide é utilizada, por exemplo, por espécies de clamídia, o Mycobacterium tuberculosis, causador da tuberculose, Legionella pneumófila, Toxoplasma gondii, o causador da toxoplasmose, né, que é um protozoário, mas que também usa esse mesmo mecanismo, além de vários tipos de salmonela e as espécies de leishmania. Então, gente, vamos imaginar um tratamento farmacológico nesses casos. O fármaco, ele precisa atravessar barreiras, né? A membrana celular, a membrana do vacúolo, para alcançar a bactéria. E se a bactéria se multiplicar mais rapidamente do que as defesas orgânicas possam eliminar essa bactéria, vai se desenvolver uma doença infecciosa com sinais inflamatórios. Lembrando que essa é a estratégia usada pelo Mycobacterium tuberculosis, o causador da tuberculose, tá? A bactéria que causa tuberculose. É uma doença bacteriana latente, ou seja, a bactéria fica em período de latência sem manifestar sintomas e muitas vezes por décadas. Só que basta uma queda na imunidade por qualquer motivo que a pessoa pode desenvolver os sinais clínicos da tuberculose. O mesmo ocorre na toxoplasmose. O Toxoplasma gondii também fica em latência e tanto o Mycobacterium quanto o Toxoplasma são intracelulares. E aí, qual fármaco seria o ideal? Nesse caso, né, em que a bactéria é intracelular. Para o tratamento dessas situações clínicas, são adequados fármacos que atacam as bactérias e assim impedem sua multiplicação, sem, contudo, prejudicar as células do organismo. Mas vejam bem, para chegar na bactéria, o fármaco tem que ter capacidade de atravessar membranas. Então, esse é um dos princípios do tratamento com antibacterianos, né? A gente não pode pensar em usar um antibacteriano para tratar uma infecção, se ele não vai chegar no local, no sítio de ação dele, que é na bactéria. Bem, agora eu vou passar para os grupos de antibacterianos. Esses são os 4 grandes grupos de antibacterianos. Eu costumo dividir por mecanismo de ação. Vamos lembrar aqui que o mecanismo de ação dentro do método do RTA tem relação com a eficácia e com a segurança, tá? Então, aqui nós temos os seguintes grupos. Nós temos os inibidores do metabolismo de folato, nós temos os inibidores da síntese da parede celular bacteriana, nós temos inibidores da síntese de proteínas e inibidores da síntese do DNA. Esses, dividido assim por mecanismo de ação, né, são 4 grandes grupos de antibacterianos. Existem vários autores de livros de farmacologia que dividem de forma diferente, classificam, né, os antibacterianos de formas diferentes. Eu costumo fazer essa classificação que facilita o nosso entendimento. E fazendo um link com aquilo que nós falamos no slide anterior, naquele caso de bactérias intracelulares e que, idealmente, os fármacos deveriam matar só as bactérias e não as células do hospedeiro, né, no caso o ser humano, nós temos que analisar o seguinte: pelo mecanismo de ação dos antibacterianos, podemos saber se eles vão causar lesão em células humanas ou não. Por exemplo, inibidores da síntese da parede celular bacteriana.
Esses aqui são fármacos que não causam lesão em células humanas.